Salve, salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Estou voltando aqui com mais um videozinho de Mobile Legends. Eu vou deixar uma partidinha de Fredrin que eu acabei de jogar recentemente aí no Mobile Legends, enquanto eu estava na fila solo, né, e tinha um trio de cada um dos lados, né, mas é somente para ilustração, né, aqui para o tema desse vídeo, onde eu vou estar fazendo algumas dicas, né, para você que quer ser melhor na selva. Vou estar falando de 4 estilos de jungler e alguns heróis também indicados, né, em cada um desses estilos, tá, pessoal? Enquanto eu estou fazendo ali o meu head, né, estava levando um invadezinho, mas começando, né, a gente tem 4 estilos de jungler que vocês, né, podem estar considerando pegar na ranqueada solo de vocês, deixando claro também que são indicações para a fila solo, tá? Onde você tem sim que se adaptar ao seu time. Quando você está jogando solo, você não tá jogando em trio ou em PT, onde você vai combar ali heróis que são fortes jogando juntos e jogar sempre do mesmo jeito, jogando solo para que você aumente a sua taxa de vitória, né? Consiga ganhar, fazer mais a diferença em mais partidas, você tem que se adaptar ali ao seu time, ao time inimigo, ao que está acontecendo. E com isso, na selva, né, que é um pique muito frágil a composição, uma composição mal montada pode matar o jogo, vocês simplesmente não vão ter jogo por conta da composição errada que o seu time montou. E o jungler, com esses 4 estilos, ele consegue corrigir bastante coisa da composição, né? É claro que se o pique ban matou ali algum pique ali que você pode fazer, né, vai dificultar, por isso que eu vou estar falando de alguns heróis. E começando, né, a gente tem o primeiro estilo de jungler, que é o que eu mais gosto de jogar, que é o assassino explosivo de combo, tá? Normalmente esse jungler, ele vai fazer... Olha, meu gank foi legal ali, né? Consegui pegar ali por trás ali o atirador e o Rota. Mas normalmente, né, esse selva mais de combo, você vai pegar quando a composição inimiga tá muito papel e a sua composição tem alguma frontline. Então, pegando um Hayabusa, por exemplo, que é a primeira indicação que eu vou estar fazendo para esse papel, você vai conseguir focar o mago muitas das vezes embaixo da torre e matar ele sem nem levar hit da torre. Você consegue entrar, baitar ali skills de controle e sair, né, para depois voltar e finalizar com a sua ultimate também. Ele te dá a oportunidade de conseguir plays muito agressivas por conta do seu kit roubado, né, de ter bastante mobilidade com a sua sombra, ultar e sair. A segunda recomendação que eu vou estar fazendo é o Lancelot, que tem um jogo similar ao do Hayabusa, de ser um herói de muito alcance com suas skills, né? Mas com a observação de que você vai ter um pouco mais de dificuldade de jogo, né? Por conta da destreza que você tem que ter utilizando a sua passiva na sua primeira skill. Se você errar a sua passiva, você pode muito provavelmente acabar sendo punido e morrendo. Então, de lance, vai te exigir um pouco mais de nível ali de gameplay para que você não seja muito punido, muito cobrado por conta de erros que você pode ter durante o jogo. E o estilo de partida, né, vai ser basicamente o mesmo que o Raya. Quando a composição do seu time tem alguma frontline ou a composição inimiga está muito papel. O Hayabusa, eu acho que ele comba também um pouco menos do que o lance quando você tem um suporte na sua rotação, por exemplo, uma Florin, uma Angela. Eu vejo eles sendo mais fortes junto com o Lancelot do que com o Hayabusa. Então fica essas pequenas vantagens que eu vejo o Hayabusa ter, mas com a desvantagem, o Hayabusa não, né? O Lancelot ter sobre o Hayabusa, mas com a desvantagem que tem de ter um nível de jogo um pouquinho mais apurado para você não ser tão cobrado caso você erre e também, né, para que você não erre tanto jogando de lance. E por último, né, a última recomendação que eu vou estar dando aqui é o Amon. O Amon já é um assassino um pouco mais fácil de jogar. Você vai ter que ser muito mais inteligente do que realmente ter uma noção assim de micro com o herói, porque realmente não é tão difícil de jogar de Amon. É mais a sua inteligência de se movimentar, buscar um bom posicionamento no mapa com ele, que vai te fazer a diferença no jogo. Você vai pegar ele também na mesma circunstância do que o Raio lance, quando a conta inimiga está mais leve, está mais papel. Não tem muito herói que vai querer ficar cobrando você com controle, tancando muito dano, apesar de que ele tem essa vantagenzinha sobre o Raya e o Lance de ser
um pouco mais penetrante contra a frontline inimiga. Então você consegue punir mais a front inimiga de Amon do que de Raya e de Lance. Você consegue explodir tanque se eles ficarem moscando na sua frente. Então, ele tem essa pequena vantagenzinha, né? Mas também tem a desvantagem de não ter um kit que dê muito alcance para ele para buscar eliminações aonde o herói inimigo está muito distante, da mesma forma que de Lance e de Raya você consegue executar essas jogadas, né? E partindo agora, né, para o segundo estilo de jungler, que acaba sendo um misto, né, desse estilo de causar muito dano e de tancar um pouco também. E esses heróis você vai acabar pegando quando você vê que a sua composição está sem frontline. Por exemplo, você tem um XP lane muito leve e você tem só o tanque na rotação, ou você não tem um tanque na rotação, né? Você só tem um XP lane um pouco mais parrudo e o seu rotação é um suporte. Então você pegar um herói que aguenta segurar um pouquinho de dano, que aguenta fazer um pouco a front também, vai te dar mais oportunidades de ganhar em conjunto também o jogo, tá, pessoal? Porque o Mobile Legends hoje, olha, eu estou agressivando ali no Saber, né, fazendo o que um Fredwin tem que fazer. E hoje em dia, né, no Mobile Legends a gente tem que saber jogar em time. E se a gente jogar sozinho na solo queue, pensando que o nosso time não tá ali para nos ajudar, pessoal, vai ser muito difícil ganhar os jogos. A gente tem que pensar em coletivo hoje. Não é igual antigamente, quando a gente, com um assassino, conseguia sair escalando 1 milhão de kills, derrubar a torre, solar lord e ganhar o jogo. Antigamente o jogo era assim, hoje em dia não é mais. Hoje em dia a torre tem proteção, hoje em dia não é mais tão fácil solar o lord de assassino, não é mais tão rápido também solar o Lorde. O jogo hoje é outro, a gente precisa do nosso time para vencer. Então quando você faz um pique ali que completa a composição do seu time, você vai conseguir fazer um papelzinho a mais ali que falta para o seu time, vai te dar mais possibilidades de jogo. Então quando você tiver com uma composição que tá meio leve, que precisa de um herói que tanque mais, mas ao mesmo tempo você não quer desperdiçar o potencial de dano da composição do seu time, você pode pegar esse segundo estilo de jungler, onde a primeira indicação que eu vou estar fazendo é o Julian. O Julian, por incrível que pareça, aqui no servidor nosso brasileiro, a gente tem pouquíssimos jogadores que extraem um bom jogo de Julian. Ele é até um pouco esnobado, de certa forma, pela comunidade brasileira, de uma forma que eu não concordo muito, tá? O potencial de jogo dele, por conta do seu kit, é bem bacana. No level 3 dele, ele já consegue ter muitas oportunidades de gank no mid lane inimigo, deixando a sua selva para fazer um pouquinho depois, né? Para buscar uma eliminação ali, colocar o mid lane inimigo um pouco atrás no jogo, porque ele já consegue meio que ter uma ultimate no level 3. Chegando na Gold Lane também, no level 3, ele consegue deixar o verdinho para fazer um pouco depois também, deixar para fazer depois do gank, caso estejam ali trocando uma teamfight na Gold Lane. De atirador com atirador, ou atirador e rota com atirador e rota. Você tá vendo uma oportunidade de já chegar ali eliminando alguém, até mesmo o tanque inimigo você consegue chegar eliminando no level 3, o Julian te dá essa possibilidade de jogo, então você consegue ser muito dinâmico desde o começo, causar bastante dano. Tem um imune com o combo, né, finalizando com a segunda skill, para te salvar de algumas enrascadas, para tentar sair de algumas situações. Quando você tá jogando de forma um pouco mais de frontline, você pode focar em finalizar os seus combos com a terceira skill para você dar controle mais à distância. Você consegue controlar um DPS inimigo que esteja batendo muito rápido já no late game, para não deixar ele bater, não deixar ele curar e depois finalizar ele após ele levar a sua terceira skill. Então o Julian te dá bastante possibilidades de jogo e dominar ele pode valer muito a pena, tá? Ele é um dos heróis que eu tenho mais segurança assim em pegar hoje em qualquer partida mais difícil que eu vejo no Mobile Legends na sua fila solo, tá? E a segunda indicação que eu vou fazer, para a mesma situação de jogo, onde a sua composição está um pouco mais leve, não tá tão parruda assim, a composição inimiga estando mais pesada que a sua, é o Martis. O Martis também é um jungler que você consegue desde o early agressivar mais, mas ele já tem um estilo de jogo um pouco mais dominante na selva inimiga. E por conta disso eu indico mais ele quando você vê um selva inimiga que seja um assassino. Porque assim você vai conseguir focar mais esse assassino do time inimigo e não deixar ele farmar, ficar roubando o farm dele,
e com a atenção que o Martis não tem um late game tão bom, então você vai ter que focar bastante os objetivos, fazer o Lorde cedo, para você ganhar o jogo rápido e não deixar o time inimigo virar o jogo, tá? E a terceira indicação que eu vou estar fazendo para um soldado, normalmente são soldados, tá, que conseguem causar esse dano e tancar um pouquinho mais, mas a terceira indicação que eu vou estar fazendo, voltando aqui, pessoal, perdão, eu tive que dar um corte rápido no vídeo porque eu esqueci o terceiro que eu ia falar, que é o Bane, tá, pessoal? O Bane é a terceira indicação que eu faço aqui, a mesma coisa do que o Martis, ele, com a diferença que o late game dele não é tão ruim assim, tá, por conta da segunda skill dele, da ultimate dele, que ele consegue causar muito dano um pouco mais safe, um pouco mais longe, mas a circunstância de pegar ele é a mesma do Bane, a mesma do Martis, né, e do Julian. E partindo agora, né, para o terceiro estilo de jungler, né, que é o jungler mais DPS. E aqui, infelizmente, eu vou estar recomendando só um herói, porque hoje só um herói está funcionando bem aqui. Antigamente tinha o Aulus, que dava para pegar, tinha o Popo, algumas pessoas pegam ainda, tinha o Granger, que há muito tempo atrás fazia selva também, mas hoje em dia, pessoal, só o Issun Shin tá valendo a pena fazer esse tipo de pique, tá? Ele é o único que consegue ter um dinamismo, e o estilo de pique, quando você for pegar isso no Shin, é também levando em conta que a composição inimiga tá mais leve, tá mais papel, a sua composição está com uma frontline bacana, mas com a observação de que você não pode ter um assassino muito roubado na jungler inimiga, tá? Porque ele pode dificultar um pouco o seu jogo. E fechando com a última opção de jungler, é os junglers tanques, né? Igual eu estou jogando de Fredwin nessa partida, que também é o único tanque que eu indico para estar fazendo esse tipo de papel, tá? Tem outros, tem o Baxia, tem o Akai, que já fez bastante selva também, mas eu só indico o Fredwin para solo queue porque ele consegue ser bastante agressivo, ele consegue ter um early game de pressionar o time inimigo também, e ele salva a composição do seu time, da mesma forma que eu salvei a composição do meu time nessa partida, montaram uma composição muito leve, e sem uma frontline a gente dificilmente venceria esse jogo, então eu fiz esse papel, peguei esse jungler mais parrudo e consegui garantir a vitória, tá, pessoal? Então o vídeo vai acabar por aqui, a partidinha tá acabando ali também, bugou um pouquinho a gravação, a gente deu GG, eu consegui pegar a MVP nesse jogo, eu dei muito ritmo de jogo desde o early, né, agressivei pra cima do Saber, porque a composição do meu time estava muito boa pra isso, pessoal. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!